Olá, eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. E o tema do vídeo de hoje é sobre economia. Sim, você ouviu bem, economia é um tema que eu nunca abordei nesse canal. E por que eu vou falar de economia? Bom, porque não é economia em si, é a economia envolvida com política, e política vocês sabem, estão careca de saber, que é um dos temas desse canal. Mas é claro que eu reconheço a minha própria mediocridade e quanto eu sou leigo no assunto, então eu não vou ser um prepotente de ficar lendo resumos sobre artigos de economia e vim aqui fazer um resumo ainda mais grosseiro, de ficar cagando regra e bancando sabe tudo, como certos youtubers, principalmente na área do Neocon, vivem fazendo. Então, para me ajudar no vídeo de hoje, eu trouxe um youtuber meu amigo, que é muito bom, é o Fábio Gomes, do canal Juventude Atuante. O cara é formado em economia e em administração. Ele tem duas faculdades com dois pontos de vista próprio, talvez, sobre o assunto, que ele consegue mesclar e fazer de uma maneira muito mais clara. Eu pedi ajuda para ele falar de uma maneira assim didática e fácil para públicos leigos como eu e você entender. Claro, para ficar de maneira mais didática e fácil de se absorver o conhecimento, a gente separou as falas econômicas dele em quatro. Mas por que eu quero falar de economia? Porque eu vejo que tem muita gente, mas muita gente, que diz que eu sei que o Bolsonaro é um ser nefasto, eu sabia de todos esses problemas que ele e a sua família tinha, que ele era um vagabundo que ficou 30 anos sugando do Estado, mas ele está trazendo um economista fodão, e o pessoal achava que o plano econômico do Bolsonaro era muito melhor que o do Haddad, então votaram mais no ministro da economia do que no próprio presidente. O que pra mim é sempre uma coisa intrigante, porque primeiro, como alguém pode ser fã do Paulo Guedes? Sim, muitos dizem que são fã exatamente do Paulo Guedes. Paulo Guedes, que é um economista que além de ter participado de uma ditadura no Chile, não que ele tenha sido responsável pela ditadura, né? Mas estava lá apoiando o governo do Chile na parte econômica. O cara está sendo investigado por fraudes de fundo de investimento. Ou seja, o cara tem um histórico ficha suja pra caramba pra alguém. Ah não, mas não importa. As ideias dele são geniais. Primeiro que essas ideias geniais, o cara vem de uma escola econômica de Chicago que já está, digamos, defasada, que já foi comprovado que a longo prazo não funciona, tanto que nem lá onde foi inventado essa teoria neoliberal os caras aplicam do jeito que ela é. Mas eu queria ter um respaldo mais profissional, um respaldo mais profundo, então por isso estou fazendo essa collab com um economista, porque aí vocês podem discordar de mim, mas discordar do cara, no mínimo você tem que ter estudado economia tanto quanto ele. Ah, Raposo, então você está falando que só porque o cara é formado na área, a opinião ou a palavra dele é uma verdade absoluta e inquestionável? Não! Mas é claro que vocês têm que trazer argumentos tão detalhados e bem embaçados quanto ele vai falar nesse vídeo. Porque senão vai ficar só uma coisa tipo, ele se baseia em coisas que ele estuda, que ele foi comprovado por fatos históricos se funciona ou não, e você vai ficar só com machismo porque tem motivações ideológicas por trás. E além disso, por que eu ainda quero falar de economia? Porque tem muita gente, tipo um certo cartunista famoso aí que você já deve saber quem é, que diz que não, o importante é uma economia próspera. A única coisa que importa, porque o nosso maior problema nesse país é a economia. Eu concordo que um dos maiores problemas desse país é a economia. Mas será que só uma economia próspera vai funcionar nesse país? E é por isso mesmo que eu quero começar com a primeira parte do vídeo, que é a política neoliberal que o Temer adotou, que já ficou meio que claro que vai ser continuação do governo Bolsonaro e que impacto isso traz para a sociedade. Um dos maiores problemas desse país, que analistas internacionais já falaram, é o quê? Desigualdade social, e querem aplicar uma política neoliberal num país com uma grande desigualdade social. E porque isso não vai funcionar? Bom, então vá ao vídeo, a primeira parte que o Fábio Gomes comenta sobre isso. Com a política liberal do Michel Temer, foi diminuído investimentos sociais, provocaram um aumento na desigualdade de renda, provocaram um aumento nos índices de mortalidade infantil, aumentou o desemprego. Então, assim, essa política, ela afetou principalmente aos mais pobres, né? Que já pagam muito imposto no Brasil. Uma outra questão importante para a gente poder entender um dos problemas graves aí do Brasil é a da questão tributária em si, porque no Brasil 50% dos impostos, né, estão sobre
a produção e o consumo, né? Então, assim, se paga mais para a questão da produção e do consumo. Então, assim, quem produz e quem consome no Brasil é que paga mais impostos. Enquanto os impostos de renda, enquanto os impostos sobre grandes heranças, sobre grandes riquezas, são bem menores do que em outros países desenvolvidos. Então, assim, você vê, por exemplo, a questão de outros países, vamos colocar aqui os Estados Unidos, alguns outros, como exemplo. Eles têm uma visão de imposto, um modelo de tributação diferentes. Eles têm impostos menores sobre a produção e sobre o consumo. Isso estimula a economia como um todo, estimula a produção e o consumo, né? Não é à toa que nos Estados Unidos se consome tanto, né? E não é à toa que os produtos são mais baratos, ou seja, você consegue ali fazer com que a população mais pobre tenha acesso a uma gama de produtos maiores, consequentemente, você tem uma produção maior também, e você produz vários outros produtos assim de maior valor agregado, né? Porque aquela população consegue consumir um outro nível de produto, né? Produtos mais caros. Então, assim, no Brasil, não foi feita essa reforma, né? A segunda parte são os efeitos tributários no Brasil, que são completamente diferentes dos efeitos tributários nos Estados Unidos. Então, porque lá uma política neoliberal dá muito mais certo do que aqui, que está totalmente ligado ao mercado consumidor. Você não pode comparar o consumidor brasileiro como se tivesse o mesmo poder aquisitivo que o do norte-americano. O que faltou, no entanto, no Brasil nos últimos anos foi conseguir fazer essa reforma tributária, que ela sim faria com que o problema fosse melhor resolvido, na minha opinião, né? É um dos grandes pontos assim que deve ser tratado no Brasil. Infelizmente, não foi feito e muito menos agora será feito. Então, assim, por um lado, além de não fazer essas reformas, essa reforma tributária, o governo pretende tirar esses investimentos sociais, né? Investimentos também em educação, investimento em saúde, investimento que beneficia principalmente os mais pobres, né? Todos esses investimentos beneficiam os mais pobres. Então, quando ele tira esses benefícios, está prejudicando os mais pobres, está prejudicando a economia como um todo também, toda essa gente consome, né? E principalmente está aumentando o nível de desigualdade social, está aumentando consequentemente também a miséria, as mortes, né? A, a violência, né? A violência ela também cresce muito quando cresce esse abismo social. Então gera-se um caos social, né? Na terceira parte, o Fábio Gomes discorre sobre os programas sociais do PT, porque isso talvez ajudaria muito mais na economia do país do que essa política neoliberal. Então, assim, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né, principalmente no governo do PT, né, no início do governo do Lula, né, foi o seguinte, foi que houveram investimentos sociais ali, houve uma transferência de renda, como Bolsa Família, houve outros projetos como Minha Casa Minha Vida, entre outros, né? A gente pode citar também o, o ProUni, o Sisu, que ofereceu ali um nível superior, né? Uma possibilidade da entrada, da inserção das pessoas no nível superior, o que possibilita também para elas, né, uma maior qualificação profissional, né, com cursos de nível superior ou cursos profissionalizantes, né, que fazem com que elas consigam ter em tese, né, uma inserção mais facilitada no mercado de trabalho e também uma renda um pouco maior, né? Agora a quarta parte é um complemento, que seria as mudanças de impostos no Brasil. Eu posso fazer uma avaliação também sobre o que eu acredito que deveria ser feito. Acho que mudança de um pensamento, um paradigma que se tem aí. Vamos pensar um pouco.
Uma diminuição no aumento no salário mínimo, né, provoca uma diminuição no consumo das famílias, né? Isso é uma coisa lógica. Então vai prejudicar sim a quem consome e também a quem produz. Então, pela lógica, isso vai prejudicar a economia como um todo. Então a ideia que eu acredito que seja muito mais importante, mais interessante, seria algumas diminuições, talvez, sim, talvez dos encargos, né, sobre a produção, né, diminuir alguns impostos sobre a produção para estimular a produção, né, e dessa forma poderia assim baratear um pouco mais também os produtos, né, já que os encargos são feitos para as empresas também fazem com que aumente o preço dos produtos. Então, acredito que sim, se houver uma política de diminuição de alguns encargos sobre a produção, né, e uma substituição desse imposto sobre a produção e sobre o consumo para impostos sobre herança, para impostos sobre riquezas e principalmente para impostos sobre os lucros, né? Eu acredito que o mais interessante seria impostos sobre lucros e dividendos, ao invés de impostos na questão produtiva, né? Então, em vez do cara pagar os impostos na produção, ele pagaria menos impostos na produção, assim produziria mais e o nível e também o preço provavelmente o preço tenderia a baratear, né? E aumentar o consumo, né? Então ele geraria uma receita muito maior para ele, para a economia de modo geral. A população teria acesso a uma gama de consumos maior, poderia consumir mais, então geraria mais benefício sobre a perspectiva social também, né? E conseguiria também o governo fazer essa substituição, né? Então, ao invés deles receberem sobre a produção, eles receberiam sobre os lucros, né? E os lucros com certeza seriam maiores, né? Afinal, ele teria menos impostos ali no início, né? Para produzir. Então, eu acredito sim que toda essa mudança nessa lógica faria com que a economia, de um modo geral, melhorasse, tanto sobre a perspectiva de aumento geral na economia, né? Sobre o aumento de produção, aumento de consumo, aumento do PIB, como um benefício social. Como eu falei, as pessoas teriam acesso a mais produtos, né? Teriam acesso a uma gama de produtos, conseguiriam uma diminuição nos preços de modo geral, que é a lógica, como eu expliquei, que segue, né, alguns países desenvolvidos. Vocês assistiram a parte do economista falando? Vocês conseguiram entender? Se vocês não conseguiram entender, deixem suas dúvidas que eu vou mandar para ele. Eu vou tentar convencê-lo a continuar participando aqui. Ele é um cara ocupado, né? O cara tem 2 faculdades, não é um Zé Ruela. Mas a gente vai tentar fazer mais collab, talvez quem sabe um dia gravar lives, que assim eu faria parte de vocês mais leigo no assunto, e sempre que ele estiver explicando sobre economia, a gente tem umas dúvidas em comum, eu vou lá, interrompo, peço para ele explicar de maneira mais didática, com uma linguagem menos técnica, que talvez só a gente que estudou o assunto entende. Porque como eu disse, o objetivo desse canal é ser o mais simples possível, ter uma linguagem menos técnica, mas o que eu quero continuar falando sobre economia, que aí vai uma interpretação pessoal minha, mas conversando com o Fábio Gomes eu acho que eu não estou no caminho errado. Você quer acabar com o argumento de um defensor do liberalismo, do neoliberalismo? Você quer destruir essa cambada prepotente do MBL? Ai, como eu queria ser convidado para Jovem Pan para confrontar qualquer um desses cabaços. Tem um argumento que vai acabar com eles e eu não acho que é prepotência minha. Tenho certeza que vocês vão concordar, até porque o economista concordou comigo. Você quer destruir esses caras, você fala exatamente assim. Ah, funcionou política neoliberal na Coreia do Sul, mas eles fizeram uma coisa chamada reforma agrária. Teve uma coisa chamada reforma agrária na onde? Dos dois maior expoente do capitalismo mundial, a Inglaterra e os Estados Unidos, feita no século XIX. Não, reforma agrária não é coisa de comunista. A Rússia foi fazer sua reforma agrária na Revolução Russa, começo do século XX. Países capitalistas fizeram reforma agrária.
Pergunta para um liberal se ele concorda com a reforma agrária no Brasil, que vai uma metáfora perfeita que na minha cabeça de artista faz muito sentido. A maior crítica dos liberais, capitalistas, não é que o Brasil tem muito estatal que monopoliza muitos setores, não abre o livre, concorrência, etc. Por que que eles aplicam essa regra na indústria, mas não aplicam no campo? Não é a mesma lógica no campo? Grandes latifundiários que monopolizam as culturas do Brasil. Por que que não se distribui terra? Então abre várias produções, várias concorrentes, livre iniciativa do campo, etc. E assim, quanto mais produto no mercado barateia, a concorrência aumenta, é melhor para o consumidor. Por que que essa regra não se aplica no campo, os caras só aplicam na parte industrial da economia? Eu sou professor de arte, cartunista Raposa, que hoje me meti a tentar dar minha visão de mundo sobre economia. E eu acho que eu não estou totalmente errado, porque se eu estivesse, talvez o economista tivesse me corrigido, ou eu posso estar delirando aqui, porque muita coisa que eu disse aqui eu não conversei com ele. Mas é aquela coisa, por favor, deixe suas dúvidas, suas reflexões, vamos refletir sobre o assunto. Deixe dúvidas para o Fábio Gomes, para tentar convencer ele, mostrar aqui, olha só que legal, as pessoas querem saber mais, quem sabe ele dá moral para esse canal, não é? Abraço!